o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, irmãos, nós vemos aqui uma situação bastante complexa. E os irmãos sabem o desfecho dessa história. Após os dois irmãos terem oferecido ofertas ao Senhor, qual a diferença de uma para a outra? Por que Deus atentou para uma e por que Deus não atentou para a outra? Nós vemos aí no decorrer do texto que nós lemos, que Caim pegou dos frutos da terra. Ele não selecionou, ele não pegou dos primeiros frutos, ele pegou lá alguma coisa e levou para o Senhor. Mas Abel, ele foi criterioso no seu ofertar. Ele escolheu dos primogênitos das ovelhas. Ele escolheu uma ovelha especial. Ele disse assim: eu estou oferecendo para o meu Deus. Então ele escolhe uma das primogênitas, uma ovelha perfeita, e ele oferece ao Senhor aquele sacrifício. E Deus atentou para o sacrifício, ou para a oferta de Abel. Não sabemos qual foi a reação de Deus em abençoar, não sabemos o que aconteceu ali, qual a diferença de um para o outro. Creio que não sei o que aconteceu, na realidade não sabemos. Mas diz a palavra que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. E quando Caim percebe, então entra esse sentimento nele de ira. A ira toma conta do coração de Caim. E a palavra diz que nós podemos até irar, mas não podemos pecar. E não se ponha a ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você está irado, tem que consertar, né? Tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que fazer alguma coisa. Porque se você for alimentando essa ira, alimentando hoje, alimentando amanhã, daqui a pouco você está tomando alguma decisão que vai trazer consequências terríveis para você. Então, irmãos, a ira toma e chega para Caim e fala para ele: por que descaiu o teu semblante? Por quê? Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que tu te irastes? Se você tivesse feito bem, né, não haverá aceitação para ti? Aí Deus estava explicando para ele: você não pode fazer de qualquer jeito, é para Deus. Não podemos oferecer qualquer coisa ao Senhor. Ontem foi falado muito sobre isso aqui. Nós temos que fazer para Deus sempre de coração pronto. Fazer com as nossas forças, com toda a nossa energia, sabendo que nós estamos agradando não a homens, mas a Deus. Então o semblante dele cai, a ira toma conta do seu coração e ele alimenta esse negócio. E Deus fala para ele: por que descaíste o seu semblante? Se você fizer bem, haverá aceitação para você, rapaz. Faz diferente. Né? Repita a sua oferta. Né? Faz diferente agora. Atente para a oferta do seu irmão. Olha, ele ofereceu o melhor que ele tinha. Ele não deu qualquer coisa para Deus. E Caim, observando aquela cena, e ele não cedeu, né? A ira continuava no seu coração, o rancor, a inveja, até que, passado alguns dias, ele convida o seu irmão para ir ao campo.
de repente, colher algum fruto, e lá no campo, ele mata seu irmão. Não teve influência de ninguém. Não teve ninguém influenciando ele. Não teve referência de ninguém. Foi o primeiro homicídio na história humana que aconteceu. Um irmão matou o outro irmão. Tudo porque o irmão mais novo sobressaiu ao mais velho. Aí, irmãos, e disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão? Aí ele diz assim: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Ele falou: não sei não. Ele sabia o que tinha feito. Irmãos, nós temos obrigações com os nossos irmãos de sangue. Nós temos que abençoá-lo. Quando Deus fala assim para ele: olha, sou porventura guardador do meu irmão, era para ser o guardador do irmão. Era o irmão mais velho. Era para ele cuidar. Era para ele não ficar com raiva, não ficar com inveja. Eu me lembro aqui agora que eu tenho 5 irmãos. 5 homens. Eu e mais 4. Aí, eu tenho 3 capitães militares. 2 deles vai ser major a qualquer momento. Eu tenho 1 coronel. Aí 3 capitão vai sair major já. Um coronel e eu, sargento. Eu sou o menos graduado do que todos eles. Mas quando eu olho para a vida deles, eu louvo tanto a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, porque todos eles passaram por mim, foram motivados por mim. Né? Passaram lá em casa, alguns deles moraram comigo. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida deles. Foi eu que os motivei, né? Bombeiro, tem 2 bombeiros, 1 coronel e 1 capitão. Tem 1 na PM e no Exército, capitães. Então, amém, irmãos, isso é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu falei: olha, eu tenho que bater continência para todos vocês. No aniversário da minha mãe agora, né? Tem que bater continência para todos vocês. Ele falou: não, nós temos que bater continência para você. Então eu falei: puxa vida, interessante, né? Eles, muito além, né? Foram muito além. Nós temos que bater continência para você. Você é ministro. Nós somos apenas capitão e coronel, mas você é ministro do Senhor. Eu falei: oh, glória a Deus. Mas eu não tenho ciúme nenhum, irmãos, deles. Pelo contrário, eu tenho orgulho. Né? Orgulho. Então, irmãos não tem que ter ciúme de irmãos, não. Se você é o irmão mais velho e se o seu irmão mais novo prosperou, foi mais além do que você, amém. Glórias a Deus por isso. Se os seus filhos avançaram mais que você, amém. Glórias a Deus por isto. Né? Como flecha na mão do arqueiro são os filhos da mocidade. Olha, vai longe. Seus filhos irão longe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, entrou esse sentimento na vida de Caim. O seu semblante se abate. Porque entrou ciúme, entrou inveja. Entrou ira no coração dele, e ele estava angustiado, e acabou cometendo esse ato desastroso, matando o seu irmão. Como estamos lidando com as nossas emoções? Como você lida com as suas emoções? Então, irmãos, é muito comum. Como nós manejamos as nossas emoções? É muito comum nós termos alguns sentimentos que às vezes contraria até nós mesmos. E você sabia que o maior responsável por nossas decepções, por nossas derrotas, por nossas frustrações, você sabia que o maior responsável não é o teu irmão? O maior responsável não é o pastor, não é o governo, não é as autoridades. O maior responsável por nossas derrotas e decepções
é aquela pessoa que você contempla quando está diante do espelho. Quem é? Sou eu mesmo. Nós somos os responsáveis por nossas decepções, por nossas escolhas. Nós somos responsáveis por ela, por nossas derrotas. Mas como devemos lidar com as nossas emoções? Queridos, biblicamente falando, as nossas emoções, principalmente emoções de crente, devem estar focadas no domínio próprio, através do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, para que sentimentos alheios a nós dominem os nossos corações. Nós precisamos termos domínio próprio. Isso só nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Nós só conseguimos isso com o Espírito Santo nas nossas vidas. Aí nós teremos controle sobre as nossas emoções. Nós teremos domínio sobre as nossas emoções. Irmãos, certamente na cabecinha de cada um de nós aqui está passando tantas coisas, né? Tantos problemas. E às vezes eu vou orar, estou orando assim, de repente, o pensamento vagueia, vai para longe. E eu estou pensando em encrenca. Eu falei, meu Jesus, volta, né? Volta. Meu Deus. Estamos cercados por sentimentos, estamos cercados por problemas, estamos cercados por tantas dificuldades. Mas nós precisamos, irmãos, para manejar bem as nossas emoções, nós precisamos termos domínio próprio, e é uma das qualidades do Espírito Santo, né? Mas o fruto do Espírito é. Então tem várias qualificações ali, domínio próprio. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que tenhamos domínio sobre as nossas emoções. Nós precisamos, irmãos, da renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos, irmãos, renovar as nossas mentes. Como é que eu vou renovar a minha mente, queridos? Eu vou renovar a minha mente substituindo tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que promove paz, tudo que é agradável, eu vou ocupar a minha mente. Então nós precisamos renovar as nossas mentes, para que nós possamos manejar bem as nossas emoções. Nós precisamos da presença do Espírito Santo e nós precisamos renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós vamos absorvendo tantas coisas ruins, vamos absorvendo tantas coisas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida, que as nossas mentes estão recheadas de coisas negativas. E nós precisamos renovar, nós precisamos substituir o negativo por positivo. Nós precisamos substituir. Nós precisamos também, irmãos, do conhecimento de Deus, como Pai que nos ampare e nos direcione em nossas fraquezas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos, então, conhecer a Deus. Como é que nós vamos conhecer o Senhor? Foi falado ontem aqui, e eu vou repetir hoje, através da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quanto mais eu conheço a Deus, irmãos, mais eu tenho domínio sobre as minhas emoções, porque o Senhor estará no controle da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós não podemos sermos dominados pelos sentimentos negativos,
Devemos, sim, cultivar as emoções positivas. Nós termos controle sobre as reações negativas e buscar a comunhão e o encorajamento de outros. Olha só, nós não podemos sermos dominados pelos sentimentos negativos, pelos sentimentos contrários às coisas de Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que passam na cabeça, eu sei que passa, na cabeça de muitos. Quando você olha o sexo oposto, de repente pode vir alguma atração, de repente pode vir algum sentimento, isso é até comum acontecer. De repente você vê algo que te chama a atenção e você é tentado a fazer determinadas coisas. De repente, irmãos, algum site, algum vídeo te chama a atenção e você está vendo aquilo ali, não agrada a Deus, aquele negócio, mas você é atraído. Você é dominado pelos sentimentos negativos, você é atraído por aquilo. Mas nós devemos cultivar as emoções positivas. Nós devemos buscar a presença de Deus para que nós possamos resistir ao dia mau, resistir às tentações. Irmãos, quantos estão na prostituição, quantos estão na bebedeira? Porque primeiro chega aqui na mente, chega a vontade, chegam os desejos, e a pessoa não tem domínio sobre aqueles impulsos e acaba fazendo aquilo que não deveria fazer, e depois é tarde demais, e depois se arrepende, e depois vem consequências. Queridos, nós precisamos termos controle sobre as reações negativas. Nós precisamos avaliar nossos sentimentos e sabermos que toda ação tem uma reação. E se você dá vazão aos seus sentimentos, vai ter uma reação e você tem que ter controle sobre isto. Você tem que pensar sobre isto. Você precisa, de repente, procurar ajuda de alguém. Aí, quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, qual o papel da Bíblia e da fé em relação aos nossos sentimentos? A Bíblia nos ensina a não sermos dominados pelos sentimentos, mas sim a dominá-los. Como é que está a sua vida em relação a isto? Você é dominado ou você domina? Você domina seus sentimentos ou você é dominado por eles? Pelos impulsos. Quando você consegue dominar os seus sentimentos, ter domínio próprio sobre eles, que vem um sentimento, não vem? Vem aquelas vontades que dá de vez em quando. Mas se você se deixar dominar por esses sentimentos, rapidamente você cai no abismo. E você tem que ter um controle sobre eles. Irmãos, fonte de orientação é a palavra de Deus. E o Espírito Santo são a fonte da orientação. A palavra de Deus e o Espírito Santo são nossas fontes de orientação para lidarmos com os sentimentos. Nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos da presença do Espírito Santo. Senão, nós seremos dominados. Eu quero que cada um de vocês saia nesta noite com essa convicção. Eu preciso ter domínio próprio. E eu preciso ter controle sobre as minhas emoções. Porque senão a gente faz bobagem. E como faz bobagem? Nós precisamos de renovação da mente. Irmãos, crescimento emocional e espiritual. Os sentimentos negativos são informações de como está o nosso interior. Quando você está pensando muito em coisas negativas, em coisas assim que te afasta de Deus, em ódio, em rancor, em ira, né, em mentira, em engano, você está pensando nessas coisas e esse negócio está tomando conta de você. Então, irmãos, isso são informações de como está o teu interior. Como está o teu interior?
Como está o nosso interior? Está cheio da presença de Deus? Ou está cheio de engano e mentira? Como está o nosso coração? Como está o nosso homem interior? Irmãos, nós precisamos ter cuidado com os sentimentos. É importante cultivar sentimentos positivos como amor, como alegria, como paz, como bondade, como amor ao próximo. É muito bom cultivar essas coisas, isso faz um bem tremendo. Uma pessoa cheia de pensamentos e ações negativas, ela está para baixo, está igual o Caim, semblante caído, né? Mas quando você está em comunhão com Deus, a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força, nós estamos viçosos, nós estamos felizes, estamos contentes, e um coração alegre aformoseia o rosto. Então, isso aí está em 15, né? Provérbios 15, 13. Um coração alegre aformoseia, dá forma, faz com que o seu rosto fique bonito. Eu estou vendo muita gente bonita aí, então eu estou vendo, é porque o coração está alegre, né? Coração alegre, está cheio da presença de Deus. Você está cheio da presença de Deus, então você está formoso, está alegre, está feliz. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Como está o teu coração? Como está o seu homem interior? Isso que está causando dor no seu coração, que está causando fadiga e pensamentos negativos e sentimentos negativos, tira isso da sua vida, irmãos. Substitua pelo amor, pela paz, pela alegria, pela presença do Espírito Santo, pelo domínio próprio. Substitua em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, nem sempre é possível evitar pensamentos, sentimentos, mas podemos controlar nossas reações. Nós podemos controlar e não agir. Nem sempre nós podemos evitar que os pensamentos surjam. Eu falei nesse instante, às vezes eu estou orando e chega um pensamento, chega um sentimento. Não sei se acontece isso com vocês também. Estou orando lá, de repente, tchum, viajei, misericórdia. Não pode, né? Não podia, mas mente humana, mente é assim mesmo. A gente está orando, a gente está fazendo comida lá, as irmãs estão fazendo comida lá, está concentrada ali, mas está vindo 1000 pensamentos, né? 1000 sentimentos, 1000 coisas ali. Então, irmãos, nós precisamos ter controle das reações. Então, nem sempre é possível evitar sentimentos, mas nós podemos controlar as nossas reações. Que reação nós vamos tomar quando chega aqueles pensamentos, quando chega aqueles sentimentos, quando chega aquelas vontades de fazer determinadas coisas? O que é que nós vamos fazer? Nós podemos ter controle, nós podemos controlar, nós podemos reagir, nós podemos assim, olha, Senhor, me fortalece. Senhor, eu não vou me deixar abater. Senhor, eu não vou cair nessa cilada. Eu não vou cair em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos desenvolver mais comunhão. É uma das coisas que ajuda muito no autocontrole. Nós precisamos buscar o encorajamento e a confiança de outros crentes. Então, isso é fundamental para que nós sejamos vitoriosos. Sabe aquele momento que você está abatido, está fraco assim? Liga para o irmão. Ô, irmão, ore por mim aí, converse um pouquinho. Né? Aquele momento que você está sendo atraído por alguma coisa ruim. Né? Liga para o pastor, liga para o Wagner, liga para a irmã Lúcia, intercessora. Liga para alguém. Né? Liga para os intercessores da igreja, liga para um obreiro. Me ajuda, irmão, eu estou aqui tão abatido, tão fraco. A gente vai fazer uma oração, né? Por telefone. Hoje eu recebi uma oração linda, lá do Iraque, né? O missionário ligou, fez contato comigo e mandou uma mensagem e orou por mim, uma oração tão fervorosa assim, que eu falei, Jesus, maravilha. Eu nem pedi que ele orasse, ele mandou a oração.
né? Ele orou por mim lá, e eu abençoo a sua vida, pastor Bonege, eu abençoo a sua família. Eu falei, amém, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Isso é muito bom, queridos. Então, nós precisamos disso tudo. Glórias a Deus. Busca constante, maturidade emocional. Nós precisamos de buscá-la constantemente. Maturidade emocional. Equilíbrio emocional. Domínio de nossos sentimentos. São conquistados com a prática dos princípios bíblicos e com o desejo de conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, irmãos, para que você tenha controle sobre os seus sentimentos, você precisa de maturidade emocional. Você precisa saber que essas coisas ruins, esses pensamentos que surgem assim, de repente, essas vontades de fazer determinadas coisas, vêm para todo mundo. Eu não sou santo o suficiente para ficar livre disso. Vem para mim também. Vem para todos que estão aqui. Mas nós temos que ter a consciência, a maturidade emocional para sabermos que nós não deixaremos ser dominados por tais situações. Nós não deixaremos sermos dominados. Nós precisamos buscar constantemente a maturidade emocional. E a gente só encontra isso com a presença de Deus. Na prática, irmãos, como devemos lidar com os nossos sentimentos? Como nós devemos lidar? Procure ajuda. Conte as suas angústias a alguém de sua confiança. Então, nós precisamos ser abertos a diálogos. De repente, o camarada está sendo atraído para um adultério. Puxa vida. E cai ou não cai? E o problema surgiu dentro de casa. Aí, o que você fazer? Misericórdia. Como lidar com esse sentimento? O que eu vou fazer? Procure ajuda. Converse com alguém de sua confiança. Deus vai te dar graça, Deus vai dar palavras para aquela pessoa, para te orientar, para te ajudar, mas não caia. Tenha domínio sobre seus sentimentos. Nós precisamos desenvolver comunhão. Compartilhe suas alegrias. Compartilhe também o seu desânimo. Quando você está meio desanimado, irmão, estou tão para baixo, tão abatido, tão desanimado. Mas você compartilhe, me ajude em oração. Aquela pessoa vai te ajudar, eu vou te ajudar, os obreiros vão te ajudar, outras pessoas te ajudarão. Você precisa, então, compartilhar seus sentimentos. Amém? Nós precisamos evitar algumas coisas. O que é que nós precisamos evitar? Nós precisamos, irmãos, evitar a negação. Tem gente que diz assim, eu não. Aí eu digo, você sim. Eu sim. Somos tentados. Nós somos tentados. O velho é tentado, o adolescente é tentado. O meia-idade é tentado. Os sentimentos, eles afloram dentro de nós. Não se pode negar, nem deixar que os sentimentos ou emoções tomem o controle da sua vida. Você não pode negar e você não pode deixar também que ele tome conta do seu controle. Olha, eu tenho certos sentimentos, mas eu estou colocando tudo nas mãos de Deus. Está no controle de Deus. E você pode compartilhar, de repente, com alguém para te ajudar. De repente, irmãos, tem gente que o sentimento está tão desorientado, está tão descontrolado, você precisa procurar uma psicóloga, um psicólogo, né? Você precisa conversar. O pastor Leifes é um excelente psicólogo, tá bom? Não, Leifes? O Leifes é um excelente psicólogo familiar. Né? O André também, esses obreiros que tem aqui, todos eles são excelentes conselheiros. Converse, não fique sozinho, amém? Procure. Irmãos, atitudes a evitar, religiosidade. Não se pode encobrir os erros, não se pode encobrir os sentimentos que está aflorando dentro de nós com religiosidade e aparência.
eu vou para a igreja, eu corro para a igreja, e eu vou orar, eu vou estar cantando, louvando. Não. Você tem que ser sincero diante de Deus. Você cantar, você pregar, não vai evitar, né, que esses sentimentos continuem aflorando na sua vida. Você precisa de mais comunhão com Deus. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Irmãos, tem muita gente que precisa confessar, precisa se arrepender, precisa deixar os seus pensamentos negativos ou até as suas ações negativas. Você não pode fugir da realidade. Tem gente que trabalha excessivamente, tanto na igreja como secularmente, excessivamente para cobrir alguma lacuna, alguma brecha que deixou, que ficou. Mas o que nós precisamos é reconhecer que nós dependemos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, mas nós precisamos, irmãos, de mais proximidade com Deus. Nós precisamos estar mais perto de Deus. Lá em Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas suas vestes. Isso é possível? Em todo tempo serem alvas nossas vestes? É possível? Será que o escritor Salomão, ele que escreveu isso, será que a veste dele foi alva o tempo todo? Não, mas olha, nós precisamos procurar esse objetivo. Em todo tempo sejam alvas suas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca falte a presença de Deus na sua vida. Só assim, irmãos, que nunca falte a presença do Espírito Santo em você. Só assim as suas vestes serão alvas. Queridos, glórias a Deus por isto. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Coloca aí para mim, querido. Gálatas, eu vou fechar aqui nesse texto, tá? 5:19, e vai falar sobre os frutos da carne. Mas as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, vai aí próximo, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. Depois, se vocês quiserem ir no dicionário e ver cada palavrinha dessa aí, o que significa, pode ver, tá bom? Iras, pelejas, dissensões, heresias, próximo, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia, mas isso passa na cabeça de quase todo mundo, né? Você só não pode fechar, concluir, mas que passa, passa. Muitas coisas dessa passa. Mas o próximo, irmãos, mas o fruto do Espírito próximo, 22 até o 25. Gálatas 5, 22. Mas, vamos ler isso aí? Juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Isso aí só traz bem para nós, né, irmãos? Aquelas coisas lá de cima, traz angústia na alma, traz semblante abatido, nosso semblante se abate, mas essas coisas aí, o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Se você quiser estar de bem com a vida, né, alegre, com o rosto aformoseado, com o rosto alegre, coração alegre, então busque os frutos do Espírito. Não abra mão da presença do Espírito. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês ministrando esta palavra. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente toda a igreja. Deus abençoe todas as famílias que aqui estão. E saiba disso. Saiba disso. Você não está livre de pensamentos
negativos, de atrações negativas, mas busque a presença do Senhor, busque a presença dEle, porque nós teremos força para vencer estes males em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Irmãos, no próximo domingo, nós teremos Escola Bíblica Dominical de manhã e nós teremos o culto de encerramento. Né? O mês passou tão rápido, né? Já está encerrando. Mês de festa, já terminando. No próximo domingo, então, estaremos comemorando os 40 anos dessa igreja nesse local, tá bom? Da igreja nesse local. E nós teremos uma festa bonita aí para todo mundo que estiver presente, tá bom? Festa bonita, né? Uma festa abençoada, ok? Então, convido a todos para não faltarem em nome de Jesus. Pastor